Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de São Paulo para verificar as condições para o início da safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Gustavo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Olá, Guilherme, olá a todos, é uma satisfação poder contribuir com alguma informação. Gustavo, já existem condições para o produtor paulista iniciar o plantio da sua safra de soja? Olha, São Paulo a gente divide em dois climas, né? Um clima mais ao sul e um clima mais a norte e nordeste aqui. Algumas regiões mais ao sul tiveram precipitações que podem ser interessantes, como uma reserva hídrica inicial. Mas esses dias agora, com essa temperatura elevada, trouxe um sinal de alerta, considerando para o estado todo, né, que as chuvas deverão chegar mais ao sudeste aí, a partir do dia 10, né, como sinalizam as previsões. Então, algumas regiões com pivôs, irrigação, pode ter começado alguma semeadura já. Então, Gustavo, é importante ressaltar, né, que o produtor precisa, então, esperar essa chuva para realizar um plantio dentro aí das condições ideais para já largar bem com a sua safra, né? Exatamente. E uma outra situação, quer dizer, você precisa de reserva hídrica no solo, você precisa de uma cadência de chuva ao longo do período através das previsões, e esse calor excessivo ele é muito prejudicial ao produtor, a planta em si lá instalada nesse momento, ela é um calor escaldante aí que acaba prejudicando a performance ideal dessa semeadura, né? Então a gente fica um pouco aí. Quem já plantou em algumas regiões, mesmo com irrigação, a evaporação muito forte, o calor muito forte também traz pontos negativos ao desempenho da produção. Mas o fato interessante, Guilherme, é esperar. Eu acho que nós estamos aí num momento crítico de reserva hídrica no solo, de temperaturas altas demais, então, na hora que isso tomar um ponto de firmar o clima mesmo, a chuva, aí, a gente pode ter uma semeadura melhor e um estande de plantas aí à frente, podendo performar bem. E aí, Gustavo, até que data o produtor consegue aguardar esse plantio da soja e ainda garantir uma boa janela, tanto para a soja quanto para uma possível segunda safra de milho? Olha, acreditamos que as variedades são muito adaptadas hoje, né? Então você tem uma janela aí entre o dia 10 de outubro e 10 de novembro, que eu considero serem boas, a depender dessa condição climática, né? De um comportamento ideal de distribuição de chuvas que venha a tocar essa lavoura à frente aí, podemos tornar ela, expressar a melhor produtividade possível com essa condição regular de chuvas, né? Então, não adianta querer acelerar para poder fazer errado e depois ficar pior, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Essa instalação do estande de plantas aí é muito importante, germinação. Isso depende muito da condição do clima, reserva hídrica e sequência de chuvas à frente aí para poder termos uma boa colheita futura. E quais são as expectativas da ProSoja São Paulo para essa safra 2021, aí em área cultivada, em produção? Até se a gente comparar com a safra passada, a gente deve ter aumento de área, mais produção. O que vocês estão prevendo para essa safra, Gustavo? Guilherme, você tocou num assunto interessante que eu tenho, em uma discussão com a Conab, eu tenho provocado que ela se transforme em um ente mais de pesquisa e aferição de números, né? Nós precisamos melhorar isso no Brasil. Ela mesma refez as últimas 7 safras aí para verificar a produção. E a primeira estimativa que se tem de produção, de produtividade, é mais ou menos em relação à última, né? Poderia fazer até uma média dos últimos 5 anos, mas como se expressou muito bem a produtividade no ano anterior, nessa safra 19 e 20, a 2021, se você considerar, ela é positiva, né? E o efeito Laninha vai atrapalhar algumas regiões mais ao sul, podendo favorecer algumas mais ao norte. Então, assim,
em São Paulo, acreditamos que podemos ter um clima regular, com uma quantidade diária até superior à do ano passado, porque o preço, eu sempre tenho uma frase que eu digo, uma atividade se instala conforme ela remunera. E a soja dá sinais de boa remuneração. Então, dos 1.052, do 1.052 mil hectares do ano passado, nós podemos talvez ampliar isso um pouco em áreas de canaviais para reforma, onde eu estava pretendendo reformar uma área de cana, de repente, com essa sinalização do preço, me leva à reforma dessa área, ampliando as áreas de soja. Então, no estado de São Paulo, você tem variações na reforma de cana, reforma de pastagens, e eu acho que isso vai contribuir para aumentar a área, e se Deus quiser, se repetida as produtividades do ano passado, da safra anterior, nós vamos ter algo em torno aí de 3.800.000 toneladas aí de soja, performando de uma forma interessante, boa ao produtor e boa à produção geral para a soja brasileira no mercado interno e mercado externo, e dá a sinalização de preço aí, incentivando o produtor a aumentar ou pelo menos investir mais em tecnologias que venham gerar uma melhor produtividade. E depois o clima, se Deus quiser, iniciando um bom plantio na hora certa, podemos ter uma boa produção à frente. E aí, Gustavo, entrando nesse assunto dos preços, né? Como é que o produtor paulista começa essa safra em termos de negociação? Ele já conseguiu avançar nessa parte das vendas futuras? Olha, as vendas futuras, elas têm acontecido, né, como todos os estados aí. A gente está com São Paulo com 40 e poucos % de fechamento futuro. E o que me chama a atenção, numa entrevista de um consultor, ele trouxe o seguinte termo, né? Que a única solução para preços altos são preços mais altos. O que quer dizer com isso? É a demanda, é a necessidade que determina o preço. Então, nós estamos verificando que a necessidade do mercado é grande. Já se fala em falta de farelo, de óleo de soja e do próprio grão. Então, essa entre-safra aí, entre o final das vendas 2019, 2020 para 2021. Então, nós temos aí um momento aí do vácuo. Nós precisamos acertar esse compasso aí, talvez até importando soja. Mas o que sinaliza o preço? Preço hoje, R$ 150 um saco de soja. Preço futuro pelas demais tradings compradoras, 115, 118, 120. Agora, é bom lembrar que esses 42% da safra futura que foi fechada de 80, de 85, de 95, de 100, e agora mais recente, 105, 108, 110. Então, nós não temos um preço de R$ 150, preço balcão hoje, né, para o futuro. Nós temos um preço de 120. Mas essa sinalização, uma vez que o produtor fechou em torno de 40%, 50% da sua produção, ele pode aguardar um pouco, né? Porque toda hora que ele oferta mais, ele já está garantindo às compradoras que tenha a mercadoria no futuro. Quando ele não faz isso, ele está deixando a compradora tendo que ir ao mercado, né? Então, esse ajuste entre preço futuro e preço do momento, eu acho que ele tem que se acomodar. Mas todos os dois são boas sinalizações para que o produtor talvez amplie a área ou talvez ele gere investimentos na tecnologia aplicada na plantação. Então, isso tudo é um conjunto muito positivo e sempre a partir da demanda. Então, essa demanda forte vai depender um pouco de como vai terminar a safra americana, mas um conjunto bacana é o produtor ter a perspectiva de bons preços, conseguir fazer um bom custo, né, incentivando melhores produtividades através do uso de tecnologias. E se Deus quiser, o clima ajudar, nós vamos performar muito bem essa safra 2021. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário inicial de safra aqui para o estado de São Paulo. Se o senhor quiser deixar algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
A mensagem que eu deixo a todos os amigos produtores é sempre a ficar atento. Você já está com as máquinas preparadas, todos os insumos na propriedade, e agora é ter paciência para acertar a hora boa do plantio, né, com uma situação climática favorável para que esse estande de plantas aí comece bem e termine bem, trazendo bons lucros a todos. Obrigado. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aqui no estado. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. O Gustavo Chavaglia, ele que é presidente da ProSoja do estado de São Paulo, conversou com a gente para traçar um panorama inicial da safra de soja 2021 no estado paulista. Segundo o Gustavo, as condições ainda não são boas para o plantio, as temperaturas estão muito elevadas no estado, o que aumenta a rapidez com a evaporação da água, então mesmo aquelas áreas de irrigação que já poderiam iniciar os seus trabalhos devem enfrentar dificuldades nesse momento com essas temperaturas retirando essa umidade do solo. Gustavo recomenda que o produtor nesse momento tenha cautela, espere melhores condições com umidade no solo, chuvas regulares para os próximos dias e temperaturas mais baixas. Esses 3 pontos devem ser observados pelos produtores do estado antes de iniciar um bom trabalho de plantio. Gustavo comentando que a janela de plantio entre o dia 10 de outubro e 10 de novembro é ainda uma janela muito boa, tanto para a soja como também para deixar boas condições para o milho segunda safra no ano que vem. Então o produtor paulista precisa de um pouquinho de calma nesse momento, esperar essas condições se alinharem um pouquinho melhor para iniciar bem a sua safra. Uma safra que tem expectativa de aumento de área, aumento de produção aqui no estado, produtor bastante animado por conta dos preços. O Gustavo comentando que essas vendas antecipadas já chegam a 42% da produção estimada e o produtor aproveitou esses bons momentos desde lá de trás, fechando negócios a 80, a 90, chegando até a R$120 a saca. Hoje o preço da soja disponível R$150 no estado, 115 no futuro, e aí essa expectativa de agora que essas vendas futuras já avançaram bastante, o produtor segura um pouquinho, deixa esse preço subir novamente e volte a comercializar lá para frente, conforme o desenvolvimento dessa safra for acontecendo. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.